convidado hoje durante todo o programa. Kenny, prazer tê-lo aqui, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. E aí, comprar um imóvel é um projeto de vida para muitas pessoas, né? Então tem que ser uma coisa bem pensada, né? Com certeza, porque o risco da compra mal feita é muito grande. Qualquer erro na compra do imóvel pode gerar um prejuízo de 20%, 30%, de um valor muito expressivo. Então é fundamental que o comprador, né, não haja apenas pela emoção, mas tem que ter razão, calma, analisar o contrato, compreender bem o que está fazendo. Até porque na hora dessa emoção, você gostou muito do apartamento, mas aí você gostei demais, mas aí o local não é o melhor, e depois que você mudou é que você percebe que deveria ter pensado melhor numa outra área. Então, assim, é um momento que você tem muitas variáveis, você tem que pensar em tudo, né? Tem aquelas mulheres, eu tiro por mim mesmo, você vai olhar, eu quero esse, eu gostei desse, eu não sei o quê, o preço tá bom, e você fala na frente do vendedor, né? Aí o meu marido, não fale isso, né? Não fale isso na próxima vez. Aí segura o preço, né? Não é? Não tem dúvida. Mas assim, esses cuidados a gente tem que ter, né? Não só com relação ao o tamanho do imóvel, mas com relação à garagem, por exemplo, porque as pessoas às vezes compram um apartamento e não analisam convenções de condomínio, onde que é a vaga de garagem, qual que é a regra daquele condomínio, com relação à documentação do imóvel. É fundamental verificar se tem algum financiamento, se tem alguma hipoteca, algum ônus desse imóvel que pode vir comprometer a propriedade. E outro ponto interessante é que as pessoas, por agirem pela emoção, o brasileiro ele tem o hábito de não ler o contrato. Então, o contrato de compra e venda, dependendo da redação do contrato, a pessoa já percebe que há algo de errado. Então, essas cláusulas contratuais têm que ser muito bem elaboradas de maneira a proteger o comprador e o vendedor. Então, as pessoas têm o hábito de pensar que o corretor de imóveis vai analisar todo o contrato. E não é bem assim. O corretor de imóveis tem um papel importante de promover a venda e não de levantar a lebre para o negócio cair. Porque se o negócio cair, ele não recebe a comissão. Então, cabe a cada parte ter o seu advogado, ter alguém que domine a matéria para assessorá-lo. Né? Não. Isso não é. As pessoas fazem mesmo com o corretor mesmo, corretor lá de imóveis, na empresa, né? E sem analisar a documentação, sem analisar a situação do vendedor. Se esse vendedor, por acaso, está sofrendo alguma ação de cobrança, de execução de uma dívida, esse imóvel pode vir a ser comprometido com a penhora futuramente. Então, é importante que o comprador compreenda, né, que o cuidado é fundamental e não ceder aquela pressão. Se não fechar agora, vai cair o negócio. Não é bem assim. Faça a coisa com calma e com segurança. E pense muito bem, em especial quando for financiar o imóvel. Porque essa dívida vai perdurar por 20, 30 anos. Então, qualquer inadimplência com a lei atual, que é a lei de alienação fiduciária, a pessoa hoje inadimplente no financiamento perde a propriedade em um prazo de apenas 8 meses. Então, não é mais aquela questão da hipoteca, em que o devedor, quando se tornava inadimplente, demorava o processo 3, 4, 5 anos. Hoje, a perda da propriedade acontece em um prazo bem curto. Então, o erro pode ser fatal. E muitas pessoas também, às vezes, adquirem um imóvel e fica só naquele contrato de compra e venda. Não vai registrar isso logo de imediato. A gente sabe que isso acontece. Isso é um perigo, né? É um risco enorme, né? Porque, de acordo com a lei brasileira... Economizando, essa economia pode ser cara. Essa economia, para não pagar o ITBI da prefeitura, não pagar o custo cartório da escritura do registro, é um grande erro. É importante as pessoas compreenderem que a propriedade imobiliária no Brasil se transfere com registro imobiliário, ou seja, tem que fazer a escritura e registrá-la. Quem não faz isso, o que acontece? A pessoa paga o imóvel e deixa esse imóvel em nome do vendedor. Se esse vendedor daqui a 2, 3 anos vier falecer, ele vai ter que entrar no inventário, vai gastar com isso. Ou se esse vendedor tornar-se amanhã um devedor, os credores, ao dar busca na propriedade, nos bens do devedor, vão pleitear a penhora daquele imóvel, ou seja, o comprador hoje que comprou de maneira tranquila pode ter que entrar num processo de execução para proteger a propriedade, ou seja, ter um gasto financeiro muito elevado que não existiria caso tivesse feito a transferência normalmente. Certo, mas a pessoa separa também, né, o vendedor, e aí tem um outro processo. Outro processo, quer dizer, na prática, é importante que quando a pessoa vier comprar a propriedade, fazer a escritura pública e registrá-la de imediato. Agora, também ainda com relação a esse contrato, a gente tem que ter um equilíbrio, né, nas cláusulas, que, por exemplo, às vezes você prevê ali na hora que você vai comprar um imóvel,
no caso imóvel de planta, na planta, por exemplo, você prevê ali que você vai pagar multa se você não atrasar as parcelas. Mas em contrapartida, você também pode receber, né, a empresa te pagar também multa se ela atrasar na entrega do prédio. Quer dizer, tem que ter uns equilíbrios assim, você tem que estar atento a esse tipo de coisa, né? O Código de Defesa do Consumidor consagra o equilíbrio contratual. O que acontece é que as pessoas, quando vão comprar de um construtor, uma grande empresa, a empresa séria, a coisa não é bem assim. Cada empresário, né, ele tem o seu interesse e cabe ao consumidor, ao comprador, analisar o contrato e exigir que ele seja reequilibrado, ou seja, tem construtora que infelizmente coloca multa só contra o comprador e não coloca a multa dela com relação ao atraso. E às vezes ela tem uma carta branca, assim, aparentemente, mas ela já está com um problema atrás, né? Tipo, tapando um buraco de uma dívida com outra e você não está sabendo Acontece isso, infelizmente, a questão até da bicicleta, né? A construtora, de repente, ela vende a propriedade, ela recebe os dinheiros dos compradores, até financia junto ao banco, e ela não termina o prédio. Para terminar, vende outro edifício. E vai assim por diante, a ponto de acontecer como ocorreu com a Encol, que infelizmente está acontecendo agora no mercado mineiro e em várias capitais do Brasil. Tem construtoras que já receberam os valores, né, prestações de 50, 100 compradores e simplesmente o prédio, após 2 anos de atraso, ele se encontra inacabado ou até o terreno vazio. Então, o que acontece na prática? Se o comprador, né, exigir que seja reequilibrado o contrato, colocar uma cláusula de multa contra a construtora, ela viesse recusar, eu aconselho, não compre. Porque o próprio construtor, fica evidente que o construtor, quando é honesto, que a maioria é honesta, o construtor, ele exige, né, ele exige do comprador e contrapartida, o comprador também tem o direito de exigir um acabamento perfeito, um imóvel bem construído e o cumprimento do prazo contratual. E inserir no contrato essa multa de imediato. Pois é, a gente vai falar de comprar imóveis na planta daqui a pouquinho, porque agora eu queria que a gente primeiro começasse pelas dúvidas principais, quando você vai comprar um imóvel já construído e tudo. Por exemplo, eu vou chegar, estou olhando imóvel amanhã, por exemplo, é sábado, vou sair para olhar imóvel, aí eu vou em vários, né? Nessa hora, na hora que eu gosto de alguma coisa, é sempre bom eu fazer uma contraproposta? Depende, né? Porque o imóvel hoje, o valor está muito estável. O que acontece no Brasil, que houve uma alta absurda no mercado imobiliário, de até 20% ao ano até 2011. Em 2012 ficou estabilizado, a tendência agora é o imóvel acompanhar a inflação. A negociação é sempre bem-vinda. Então, se o comprador ele pode pagar à vista, dar uma grande entrada, se ele tem um poder maior de barganha, é justo ele negociar. Da mesma forma, o vendedor, se ele tem pressa em vender, ele vai ter que flexibilizar. Se ele está iniciando a venda agora, ele é mais resistente em reduzir o preço. Então vai depender do caso concreto. Geralmente, se eu tenho dinheiro para dar de entrada, uma boa parte de entrada, eu posso conseguir um preço melhor, né? Pode acontecer, com certeza. Agora, é interessante que as construtoras, em geral, elas têm o poder de barganha maior porque elas têm realmente um caixa para poder barganhar. Agora, um dado interessante, a permuta entre particulares, isso é muito difícil, porque coincidir um particular aceitar o seu imóvel com parte de pagamento, a não ser que haja uma diferença muito grande. A pessoa comprar um imóvel de 1,5 milhão e a pessoa, o comprador, né, ofereceu uma sala, um apartamento de 200 mil. Então, quando há uma parte de pagamento em imóvel, e essa parte de pagamento é um valor pequeno, ela é viável. Outro fator interessante também é com relação aos juros. Quer dizer, a pessoa quando compra na planta, ela paga com a correção um período maior e facilita essa compra parcelada. Já o particular, quando vai vender, raramente vai parcelar em 30, 40 meses. Então, o particular ele exige o pagamento quase que à vista, porque é comum ele pegar esse dinheiro para adquirir outro imóvel. Agora, quando eu vou comprar, gostei do imóvel, mas tem inquilino nesse imóvel, qual o cuidado que eu tenho que ter? Primeiramente, a lei do inquilinato coloca que a preferência da compra é do inquilino, que tem 30 dias de prazo para se manifestar. É importante compreender, né, que o inquilino, quando ele recebe essa carta, ele não pode impedir a visitação. Então, o inquilino tem o dever de facilitar a visitação do corretor e dos pretendentes à compra. Agora, passar 30 dias e não se manifestou, aí vai caducar, vai prescrever o direito de preferência dele. No caso do contrato em pleno vigor, pode ser um contrato comercial de 3, 4, 5 anos, o novo adquirente, ele pode romper o contrato. Então, é importante o inquilino compreender que quando ele faz um contrato de 3, 4, 5 anos, até faz um investimento num restaurante, numa loja, o que for,
ele pode vir a perder esse investimento se o novo adquirente vier a comprar e desejar romper o contrato, porque o contrato não se opõe a quem não assinou. Outro detalhe é que há macetes no inquilino fazer o contrato que venha a perdurar até no caso de venda, mas ele tem que ter uma assessoria técnica para fazer isso no contrato. E mais uma vez procurar um advogado, né, e ter as coisas bem certinhas para você não ter dúvida na hora, né? A lei é muito complexa, né? Tanto que... Mas ele dá umas brechas, né? Não, tem uma série de brechas, a lei não fecha todos os pontos e cabe a cada um defender seu interesse. Então, a lei é muito justa nesse aspecto, ela permite uma ampla negociação. Agora, a locação Brasil é um contrato tão complexo que tem uma lei só para locação. Então, geralmente, os contratos no Brasil são regulados pelo Código Civil, que é a lei ampla. Mas há contratos especiais, como o de locação, que tem uma lei específica justamente por ser bastante complicada essa relação entre locador e locatário. Agora, a gente, para comprar, eu tenho ouvido muito falar, problemas com pessoas, eu conheço inclusive algumas que tiveram problemas de comprando apartamento na planta, ou uma casa, um condomínio na planta. Mas geralmente é apartamento, né? Principalmente por atrasos. Tá para entregar ano tal, e aí chega aquele ano, não está nem perto disso, e a pessoa já está pagando um aluguel caro, aí já está pagando um financiamento caro. Como é que é isso hoje? Como é que são as orientações para comprar um apartamento hoje na planta? Essa questão é muito complexa, realmente, porque em 2010 eu até fiz um projeto de lei que veio para a Câmara Municipal, que foi denominado overbook imobiliário, que já previa em 2010 que em 2012 para cá e já iria acontecer atrasos amplos, né, com relação à entrega do imóvel. Esse projeto foi aprovado no primeiro turno e acabou que depois foi engavetado, não sabe por quê. O que acontece na prática é que a construtora, quando atrasa, ela tem um dever de indenizar o comprador e geralmente a multa ela corresponde a 1% do valor atualizado do imóvel por cada mês de atraso. O que é muito justo, porque quando o comprador atrasa, ele paga juros de 1% ao mês, ele paga multa de 2%, e além da correção monetária. Então cabe ao construtor indenizar o comprador. Lamentavelmente, as construtoras não cumprem o seu dever legal. Então, o comprador é obrigado a entrar com essa ação para reivindicar essa multa a qual ele tem direito. E o Poder Judiciário tem condenado os construtores nesse sentido. Agora, além dessa multa, se o inquilino, o comprador, ele é inquilino pagando aluguel, há também a condenação a dano material, que seria o pagamento desse aluguel do inquilino. E dependendo da situação, tem pessoas que vão casar, pessoas que ficam morando na casa da sogra, né, durante 2 anos. Então, o que acontece? Há o dano moral, que esse sofrimento, essa angústia, essa decepção do comprador, que tinha certeza, convicção que aquela empresa de grande porte, uma empresa sólida, iria cumprir com a obrigação. Então, há o dano moral também, que é uma reparação para esse transtorno que o comprador teve em relação à construtora. Agora, são situações muito preocupantes que tem empresas que, infelizmente, vão quebrar. Né? Pois é, isso é outra pergunta que eu ia te fazer, porque também há casos de falência, e aí você está com um prédio esqueletado, mas aí ele para. Você vê muito isso, né? Infelizmente, isso está acontecendo muito aqui em BH e em outras cidades também. O que acontece na prática, que tem construtora que pegou o dinheiro dos compradores e desviou esse dinheiro, ou seja, não fez o patrimônio de afetação, né, que seria a separação do dinheiro dos compradores para empregar somente naquele empreendimento. Então, esse desvio desse dinheiro, o ideal seria, no caso, os condôminos, os compradores se unirem, porque a lei garante que eles venham a destituir a construtora. Só que a falta de união dos compradores, a desorganização deles, aquela postura, até egoísta, cada um olha o seu lado, acaba que isso fortalece o mau empresário com relação a lesar esses compradores. Então, essa comissão de representantes composta por 3 compradores pode destituir a construtora e assumir a obra para terminá-la de maneira menos danosa. Pois é, e no próximo bloco você vai falar dessa comissão, como é que ela pode ser formada e como é que ela pode ajudar, ok? Tá, ok.